A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, aqui na sua manhã de terça-feira, dia 21 do mês de junho. Estamos na estação inverno já, né, minha gente? Temos oficialmente, desde as 6h14 da manhã, a estação mais fria aqui para o nosso hemisfério sul. Mas o tempo apresenta-se ainda parcialmente encoberto aqui em São Carlos. Promessa de nebulosidade, promessa de chuva para hoje e também para queda nas temperaturas a partir da noite, né? Pelo menos uma temperatura um pouco mais baixa do que estamos agora. São 7h35, daqui a pouquinho as informações meteorológicas para o quadro do dia, né? Mas o quadro Entrevista começa no oferecimento para a Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina, telefone 3325-4123. A Farmácia São Jorge, que tem atendimento a partir das 15h07 até as 22 horas de segunda a sábado, e tem também aos domingos, das 7h30 da manhã às 12 horas e também das 14h30 às 21 horas. Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, 37 anos de tradição, Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez no centro, em São Carlos, patrocinador aqui do quadro Entrevista, que hoje recebe, minha gente. Nós estamos aqui com um convidado e a gente anunciou ontem, hoje também, a presença aqui do responsável pela Delegacia de Polícia Civil do município de Caxambu do Sul, o Rodrigo Becauser. Eu acho que eu acertei, né? Claro que sim. O delegado que a gente sempre determina como delegado e que não é. Isso começa por aí. A gente agradece a sua vinda, Rodrigo, e deixa os microfones à sua disposição para falar sobre vários assuntos aqui. E aqui o alerta principal que a gente fala todo dia no nosso plantão policial aqui em relação ao estelionato também, né? Esse vai ser uma das pautas por aqui. Bem, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, obrigado pelo convite, né? A gente fica muito grato e também é bom para que a comunidade tenha um contato mais próximo com a Polícia Civil, que possam estar sempre escutando os alertas que a rádio faz, que a própria Polícia Civil faz, porque a gente tem aí uma incidência grande desses delitos, né? Não só lá no município, em Caxambu do Sul, mas em toda a região, né? É comum que às vezes a gente esteja substituindo alguma delegacia aí, Planalto Alegre, Guatambu, e a gente vê que o volume da incidência de delitos tem aumentado aí de forma considerável, até por conta do acesso às pessoas à internet, né? A internet, e também muito teve aumento, e a gente aqui percebeu, com a pandemia, em função de todo aquele procedimento que muito era online, pessoas que jamais haviam lidado com alguma internet ou com algum sistema, ou a proximidade maior dos idosos com o celular, por exemplo. Isso culminou com esses números aí também, né? Sim, a gente vê que pela facilidade, os próprios bancos e empresas de internet, acho que acabaram evoluindo nesse sentido de fornecer um serviço mais ágil através da internet para o usuário, e aí isso facilita o acesso. E ao mesmo tempo que facilita o acesso, a gente julga assim que a nossa população, no geral aqui na região, a população bastante verdadeira no sentido de cumprir as suas obrigações. Certo. Então, quando eu vou fazer um negócio, eu tenho preocupação em fazer o pagamento, né? Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, e aí nessa ânsia de fazer a coisa toda certa, esquece que do outro lado pode ter uma pessoa que não é tão correta, tão certa quanto ela, né? E aí acaba levando prejuízo. Faz o depósito, não... para voltar é difícil, né? É bastante difícil porque, assim, os valores eles são depositados em contas que normalmente são contas que a gente diz conta fantasma, porque elas são feitas ou com documentação falsa ou contas feitas a partir de CNPJs que foram feitas exclusivamente para a abertura de conta para golpe, né? Ou ainda são utilizados terceiros, laranjas, que a gente vai chamar, para receber esse dinheiro e depois transferir, né? Então, normalmente, o valor é depositado em uma conta de um banco e aí ele é diluído. Ele vai para outras contas bancárias, dessas contas de pessoas de laranjas, de terceiros, e acaba sendo sacado em algum lugar distante, né? Uhum. Então, essa diluição, ela dificulta muito a chegada da polícia à última pessoa que sacou esse dinheiro. Aí que fica
Complicado, né? E em Caxambu do Sul, lá, Rodrigo, nós tivemos um índice. Agora deu uma acalmada, né? Mas foi um momento ali que assustou, né? Sim, a gente teve aí, principalmente do começo do ano para cá, teve uma série de golpes, né? E aí são diversos tipos de golpe diferentes, né? A gente tem o golpe no Facebook, tem golpe no Instagram, tem o aplicativo WhatsApp que o pessoal tem utilizado. Então, foi assim uma enxurrada disso aí do mês de janeiro, fevereiro, março, né, até abril. Agora, esse último mês deu, graças a Deus, uma acalmada. Acho que de tanto o pessoal ficar alerta, né, ser alertado e tal, o pessoal começou a dar uma diminuída na incidência. Mas as tentativas continuam. A gente sabe porque as pessoas têm vindo à delegacia relatar, né, têm vindo fazer boletins de ocorrência, porque eles... O estelionatário, ele quer receber o dinheiro, né? Então, ele vai tentar, com 100, 200, 300 pessoas, uma que cair para ele já é lucro, né? Já acaba sendo lucro, né? E agora, para evitar esse prejuízo aí, a dica aí, qual que é? Porque muito tem, a gente conversava em off aqui, Rodrigo, em relação à participação da comunidade nesse sentido aqui, né? Sim, dentro da criminologia, né, a gente vê que vários delitos, eles não a gente nunca joga a culpa na vítima, né? Nunca, de forma alguma, né? O autor do delito é a pessoa que tem que ser responsabilizada. Mas a vítima, às vezes, ela tem uma participação no delito, né? Porque principalmente no estelionato, nessas redes sociais e Instagram, o que acontece? O estelionatário golpista, ele trabalha muito com aquilo que a gente chama de engenharia social. O que é engenharia social? Ele vai buscar nas tuas redes sociais informações que ele possa usar para aplicar o golpe em ti, né? Então, quando você está lá e publica lá, vamos dar um exemplo aqui, fotos de você cavalgando, que você tem uma proximidade com CTGs, cavalos e tal. O estelionatário manda um convite falso para você, o fake, né? Você aceita achando que é qualquer pessoa ali, nem conhece a pessoa, mas aceita. E ela fica vigiando a sua rede social para obter algumas informações suas do teu comportamento diário, de quais são os teus hobbies, daquilo que você faz, para utilizar isso depois para pedir dinheiro para outras pessoas. Então a gente já viu golpes assim que a vítima gostava muito, eu dei o exemplo do cavalo, porque foi exatamente assim. A vítima gostava muito de animais, cavalos e tal, e aí esse estelionatário conseguiu um telefone, através do próprio Instagram, ele conseguiu um telefone de um irmão dessa vítima, dessa pessoa, né? E aí entrou em contato com esse irmão, com a foto que retirou do Instagram, dizendo, olha, meu telefone deu um problema, a gente teve aqui as contas do banco trancadas e eu não consigo transferir um dinheiro para efetuar o pagamento da ração do cavalo que está chegando. E aí o irmão, sabendo que ele tinha cavalos, gostava de animal, sabe que normalmente compra ração para cavalo, não titubeou, foi lá e depositou o dinheiro para o golpista, né? Então isso chama-se engenharia social. O estelionatário, ele vai usar essas informações que você posta no teu Instagram, no teu dia a dia, no Facebook, né? O telefone que você deixa aberto ali para contato, e isso é normal porque as empresas, as pessoas hoje têm negócios utilizando o Instagram, o Facebook, a propaganda, né? Então eles usam esses números de telefone que você deixa aberto, as proximidades, né? Você coloca lá que o Rodrigo é irmão do Ricardo no Facebook, que ele é casado com a Isolete, o nome da esposa. Então você vai ver que todas essas informações o estelionatário ele acaba utilizando para o cometimento do golpe lá na frente. Então, dicas. Primeiro, você fazer uma faxina aí no seu Instagram e no Facebook. Exato. Pessoas, de repente, que você não conhece. E estão lá monitorando, né? Que você vê que o perfil é falso, né? Quando eu dou aula lá na Trenavil, lá, que a gente é instrutor, professor lá, eu até tenho um convite no meu Facebook que eu recebi de uma pessoa que eu sei que é um fake para golpes. E aí eu deixei aí num cantinho guardado, não aceitei o convite para a pessoa não poder monitorar a minha conta, mas eu deixei ali para mostrar para as pessoas, para os alunos lá,
a forma como isso age, né? Então, você olhando o perfil da pessoa, você vai ver que é falso, né? Por exemplo, aí eu vi que é uma moça pela foto de uns 20 anos de idade, e aí você vai ver lá, só tem amizades com homens, né? Os comentários das fotos, todos eles de homens fazendo coisa. Então, notadamente, é um perfil fake que está ali para tentar tirar informações da tua vida para posterior aplicar o golpe. E daí fazer essa engenharia social aí, né? Gente, que acaba resultando nesses golpes aí. E olha que não foram muitos, aí estão algumas dicas e a explicativa também, né? O Rodrigo falou que ele é professor de criminologia e criminalística. Ontem foi dia do vigilante, inclusive, né? Nós tivemos aí. O Rodrigo dá aula na Treinavio, o Centro de Formação de Vigilantes, né? Então lá são formados os vigilantes e por lei o vigilante ele tem que a cada 2 anos passar num curso de reciclagem. Então eles fazem a reciclagem a cada 2 anos e também os cursos de transporte de valores, de escolta armada, né? Curso de grandes eventos e tal. Então a gente auxilia lá a Treinavio na formação e na instrução dos... Em Chapecó, né? E Chapecó. Chapecó. Muito bem, tá aí. Professor de criminologia e criminalística. Dia do Vigilante, ontem a gente mencionou aqui nas datas dos fatos, né? E ontem realmente era dia do Vigilante. Então o professor Rodrigo também, além de responsável lá pela delegacia do município de Caxambu do Sul. Outra questão aqui, Rodrigo, relacionado à prevenção de abuso contra adolescente. É outra pauta importante. A gente tem trabalhado, ultimamente a gente tem feito algumas reuniões lá em Caxambu do Sul, junto ao Conselho Tutelar, Secretaria da Educação e Saúde, né? A última também participou o pessoal dos 2 colégios lá de Caxambu do Sul, né? Ali do centro, o Cândido Ramos e também a Escola do Bairro Antena, justamente para a gente tentar fazer algum tipo de prevenção nessa área, né? A gente tem identificado, e é bom que a comunidade saiba, que a polícia trabalha nessa situação, né? Ela tenta identificar a ocorrência de alguns tipos de delito e, de uma certa forma, trabalhar preventivamente em cima desses delitos, né? Então, a gente tem, no mês passado, aí teve várias ações referente ao combate à questão dos crimes, principalmente sexuais, né? De abusos contra as crianças e adolescentes. E a comunidade nos procura, denuncia, mas talvez mais importante que essa denúncia depois de que o crime acontece é um cuidado com as crianças, né, a orientação das crianças de como elas devem se portar e conversar com elas a respeito disso, porque como é um crime bem que vai afetar muito a formação da criança, o psicológico da criança, a gente precisa evitar isso, né? E você evita orientando a criança de como ela se porta perto do adulto, como ela deve ter os cuidados com o corpo dela, né, e tal. Então isso é extremamente importante que as mães, os pais estejam sempre alertas ao comportamento da criança, né? As informações que a criança traz, às vezes a mudança brusca de comportamento da criança, né? Às vezes era uma criança divertida, muito de fala e tal, e aí você vê que do nada ela se retrai, ela começa a demonstrar alguns comportamentos violentos e agressivos em determinadas situações ou com determinadas pessoas. Então isso é uma coisa muito importante que a família vai identificando, né? E aí quando identifica isso, procure auxílio, né? Procure a Polícia Civil, procure a própria Polícia Militar, as instituições do colégio, né, o Conselho Tutelar, que a gente sabe como orientar e pesquisar para ver se realmente isso está acontecendo ou não. Né? Porque às vezes é uma mudança de comportamento normal da criança, mas às vezes pode ter uma natureza mais escondida aí que a gente precisa tomar esse cuidado. Legal, tá aí o recado então, mas esse trabalho lá é feito inclusive nas escolas lá também, em parceria com as secretarias também? Na verdade a gente está começando um trabalho lá a respeito disso, né? Eu vi que o Conselho Tutelar fez assim um bom trabalho nos últimos meses lá, indo nas escolas e tal. A gente esteve conversando com o pessoal da Secretaria de Saúde e também com o Conselho da Criança, né?
para elaborar. Até me coloquei na reunião à disposição deles para uma eventual conversa com os alunos, com os adolescentes, né? Porque você tem também, na questão do adolescente, a criança, a gente consegue verificar muito na mudança do comportamento, né? E a criança fala mais fácil até do que os adolescentes sobre um provável abuso, né? O adolescente, como ele está nesse período de transição, às vezes, e na rebeldia não quer conversar com o pai, com a mãe, às vezes ele está passando por algum outro tipo de abuso e não quer relatar à família, né? Então a gente já teve casos aí antigos, algum tempo atrás, que se envolvia com a questão da automutilação, né? Por parte do adolescente, que isso foi indicar que ela estava passando por uma dificuldade, né? Eu lembro algum caso, alguns anos atrás, nem foi no município de Caxambu, que eu trabalhei aí substituindo uma delegacia, em que a moça estava sendo extorquida via internet para se mostrar, né? a mostrar o seu corpo nu, com a chantagem de que se ela não fizesse isso, as conversas que ela teve seriam divulgadas para outras pessoas, para a família e tal, e ela começou a se autopunir, né? Se cortando os braços por conta disso. Ela não conseguia falar para a família, não conseguia, não tinha um caminho, nada, e acabou buscando essa fuga, vamos colocar assim, né? Como forma de se autopunir por algo que ela tinha feito de errado, né? Então tinha uma culpa exagerada nela. Isso é um trabalho que tem que ser feito junto com a psicologia, né? Dos municípios e tal, mas a gente vê que o monitoramento, de repente, da família em cima de situações dessa, quando é cedo, ele causa um estrago bem menor na vida do adolescente, da criança, né? Aí você vê que, às vezes, isso vai para essa violência, algumas crianças, adolescentes se tornam violentos e tal, e algumas acabam buscando um refúgio numa droga, alguma coisa assim, que aí a gente vê também o consumo de droga, né, aumentando, exagerado aí na comunidade. Olha só, quantos relatos aqui de situações, né, minha gente? E é do dia a dia isso, né, Rodrigo? Isso é do dia a dia, né? Sim, a gente tem... as delegacias nunca param, né? Exatamente. Em que peça, às vezes a pessoa passa lá e vê a porta fechada, mas a gente já conversava antes aqui, né? Então, a gente trabalha sozinho lá no município de Caxambu do Sul, com apoio da Polícia Militar, e claro, e dos outros órgãos do município lá. Mas você sai, a gente não vê a rotina, né? Então você tem crimes lá de estelionatos, tem pequenos furtos, né? Tem crimes de lesões físicas, você tem violência doméstica, que é uma coisa extremamente importante ser trabalhado também. Essas violências sexuais, né? E o dia a dia ainda vem os crimes de trânsito, crimes ambientais, e aí... Não, os registros são de todos os lados, né? Mas em off aqui, agora aproveitando o gancho do Rodrigo aqui, relacionado aqui ao efetivo, né? Assim como as delegacias aqui dos municípios menores, com um responsável, né? No caso, Caxambu é apenas o Rodrigo lá. Também na mesma estrutura física da Polícia Militar, a exemplo, esses dias a gente falou sobre Planalto Alegre, aí na chegada do novo comando, também juntamente lá com a Polícia Civil, e lá em Caxambu do Sul não é diferente, então tem esse trabalho conjunto que acaba facilitando também, né? Mas a demanda da Polícia Civil tendo um efetivo, aí a prioridade é aos mais importantes. Como é que é isso, Rodrigo? A gente sempre tenta dar mais atenção aos crimes mais violentos, né? A questão, não que se deixe de apurar as outras situações também, né? Mas é claro que no crime que você tem uma perspectiva maior de lograr êxito na investigação, ele vai acabar recebendo uma prioridade maior, né? Então hoje a gente consegue, através de câmeras de monitoramento das cidades próximas e tal, ter um êxito maior nas investigações, né? Outros sistemas de informática também que auxiliam na investigação, telefonia. Então, a gente sempre vai o próprio policial vai acabar dando uma prioridade maior para esses delitos, né? E tem delitos que são mais fáceis de apurar porque a autoria já é certa, então se sabe quem é o autor, né? Então, a apuração fica mais em cargo de uma investigação cartorária, um depoimento, né? Uma coleta de exames periciais e tal. Agora, tem delitos, e aí que a gente volta a falar na questão do estelionato, né? O estelionato, ele é um delito que
A investigação ela é extremamente complexa porque ela não demanda o trabalho exclusivo da polícia. Ela demanda um trabalho que você tem que solicitar dados a bancos, a empresas de telefonia, né? Você tem que, às vezes, representar o Poder Judiciário para que ele conceda autorização para a gente verificar a movimentação bancária de determinadas contas, e tudo isso tem uma demora, e quanto mais você demora, mais chance de o criminoso diluir o valor, né, se escapar ou eliminar provas. Então, essa demanda, a gente acaba absorvendo os crimes mais violentos, mais perigosos e tal, e eventualmente acaba, assim, não conseguindo atender toda a população de uma forma, né, que a gente veria como ideal, né? Exato. Mas, dentro do possível, a gente se desdobra e faz, né? Uhum. A gente tem recebido apoio também, como tu mesmo falou, da Polícia Militar. O pessoal lá da PM, lá em Caxambu do Sul, é muito prestativo, né? O Sargento Giovanni lá, o Cabo Pércio, eles são pessoas que se dedicam ao trabalho, bem dedicadas, né? E eles nos auxiliam em tudo que puder. A gente recebe, em que pese trabalho sozinho dentro da Polícia Civil de Caxambu, mas precisando de um apoio, a gente sempre tem da Delegacia de Guatambu, Planalto Alegre, até a nossa delegacia em Caxambu do Sul, ela é vinculada à 3ª Delegacia de Polícia em Chapecó, né? Uhum. Então lá tem o delegado Adilson Bressan, que é o responsável pela 3ª Delegacia, ele é o titular da delegacia. É ele que coordena também os trabalhos junto com a gente ali em Caxambu do Sul, né? Legal. Então tem sempre um apoio de fora. E o Rodrigo em Caxambu está há 4 anos, né? Quase 4 anos. Quase 4. Setembro a gente faz... Mas na polícia... Em fevereiro faz 25 anos. Olha só. 25 anos. E lembrando que o Rodrigo também já atuou na Polícia Militar, né? Sim, trabalhamos... eu trabalhei 15 anos e meio na Polícia Militar, inclusive aqui em São Carlos, em Operação Veraneio, e dei aula do ProERD aqui no ano de 2000, 2002. Olha aí, ó. Fui instrutor do ProERD aqui pela Polícia Militar, Colégio Arco Verde. Arco Verde. Então já faz 20 anos, ainda lembro o nome do colégio. Escola Arco Verde, uma quadra daqui, a Escola Arco Verde. Então, há 20 anos, não, em 2002, não, 2020? Eu acho que foi, eu tenho que puxar da memória, mas acho que foi no ano de 2000, no ano de 2000. Então, 22 aqui anos. Em Palmitos. Palmitos também a gente deu aula do ProERD. Além da Operação Veraneio também, né? Na atuação aí. Olha só. Bem, o agente Rodrigo, dá para se definir como agente, né? O cargo é escrivão, né? Eu sou de cargo, eu sou escrivão mas de polícia. Faz tudo, né? Lá a gente tem que cabecear e cruzar o escanteio e cabecear. E cabecear ainda também, né? É bem parecido com a nossa função aqui também, né? Só que a gente não investiga. Mas aqui, minha gente, pro pessoal, o pessoal pediu aqui, ó. Deixa eu ver aqui que o pessoal tinha pedido. Para denúncias na Polícia Civil, tem algum número? Tem, nós temos o 181, né? Que é aquele tradicional. Isso, e tem o Disque 100, tá? O Disque 100, ele é nacional, né? Então, que pede as pessoas, mas eu vou fazer uma ligação, vai cair em Brasília. Mas essa demanda chega até nós, né? Ela chega até nós. Se você fizer a denúncia no Disque 100, ela vem até nós. Eu recebo, assim, poucas, mas 1 ou 2 por mês, denúncias ou informações, né? Que vem por esse canal. Então, sempre importante. Essas denúncias, né? Pode lá ser feito denúncias anônimas, né? Claro que a gente vai ter o filtro depois para saber se é verdade, se não é, né? A investigação depois apura, mas as denúncias, as informações que vierem aí, elas chegam até nós, né? Esses dias eu recebi, acho que foi semana retrasada, através do Conselho da Criança Nacional, uma informação de possível abuso. E aí a gente está instaurando procedimento em relação a essa denúncia, né? Legal. Tá aí, então. Disque 100, minha gente, que é nacional, mas tem o 181, que é o Disque Denúncia, né? Da Polícia Civil, ao qual a gente menciona todos os dias aqui no plantão policial também. Quando a gente repassa o contato de cada uma das corporações e guarnições, nós temos aí o da Polícia Civil, que é o Disque Denúncia 181, lembrando também do Disque 100. Bem, da Polícia Civil lá, o que nós temos de reforço é uma viatura, né? Sim. Recentemente recebeu. Noticiamos tanto para São Carlos, na comarca aqui, minha gente, mas Caxambu do Sul também recebeu agora na semana passada, eu acho que foi, né? Semana retrasada, né? A gente recebeu também uma viatura, né? Eu acho que veio para Cunhataí, veio também para Coronel Freitas, Nova Itaberaba.
Exato. E pelo que a gente viu ali lá, quando a gente foi para Florianópolis para trazer essas viaturas para cá, acho que tem mais 100 para ser distribuídas para o estado. Então acho que logo Planalto, Alegre, Chapecó também vem algumas, né? Talvez São Carlos agora venha outra. Exato. Porque São Carlos recebeu lá na primeira leva ali uma viatura, depois veio agora para Cunhataí, Caxambu também recebeu, falta Planalto ainda, né? A Palmitos também chegou uma viatura nova lá da Polícia Civil. Pelo menos em equipamento está vindo, né? Sim. Agora o efetivo é difícil, né, Rodrigo? É porque demanda concurso, né? Então o concurso ele tem várias etapas, né? Alguns concursos por aí você vê que é de forma rápida feita e nomeia, né? A Polícia Civil no estado tem várias etapas do concurso, né? Tem prova física, tem a investigação social, tem a prova escrita, então a psicológica. Então, além do próprio concurso demorar, você tem a questão do orçamento, né? De folha e tal do estado, que sempre é bem reduzido, exato. Né? Mas pelo que eu andei vendo aí, logo eu acho que vai ter concurso. Novidade? Vai ter concurso aí da Polícia Civil. Então, já é alguma coisa, né, minha gente? Mas é sempre importante. O efetivo seria mais importante, né? Em relação ao trabalho realizado aí. Ô, Rodrigo, mais algum recado que você gostaria de mencionar por aqui? Como é que eu acho que para finalizar, a gente vamos voltar à primeira fala lá, exato, né? Lá questão dos crimes de estelionato. Essa é uma grande preocupação, porque não é uma situação específica de Caxambu. Lá a gente teve um aparato que a gente fez várias alertas aqui em função de uma grande demanda que teve lá no início. Mas não é uma realidade específica de lá, isso é uma forma geral. Mas aqui focando para Caxambu. Isso, né? de uma forma geral, assim, né? Tem acontecido bastante. Se em Caxambu acontece, imagina Chapecó, que é uma cidade muito maior, proporcional, né? Mas São Carlos também aqui, acho que deve acontecer bastante. Mas uma coisa interessante que a gente tem a vinculação sempre ao município aqui, né? Eu quando fiz faculdade lá atrás, lá no começo lá em 1998, 2007 lá, tive um professor que foi daqui, né? O advogado Dr. Wilson Guerra. Acho que, não sei se ele está trabalhando para cá ainda, mas ele teve uma coisa, ele foi meu orientador na monografia. Na época eu lembro umas frases que ele usava, ele dizia assim, olha gente, quem paga mal paga duas vezes. Então é um alerta que fica para o pessoal que desses estelionatos, golpes assim. Quando você vai fazer um pagamento para alguém de qualquer coisa que você tenha comprado, você tem que se certificar que você está pagando bem. Ou seja, você está pagando da forma correta para a pessoa que tem que receber, sobre aquilo que você está comprando, né? Às vezes eu vejo na maioria dos golpes, deposita na conta da minha esposa aí que eu tô com problema da receita. Mas o problema é seu, então deixa que eu tenho que depositar para a pessoa que eu estou comprando, né? Se certificar exatamente na hora de pagar para quem que está destinando o dinheiro. Quem paga mal, paga duas vezes. Às vezes a gente acaba perdendo dinheiro por pagar mal. Então tem que cuidar muito essa situação do dinheiro, do depósito, da transferência, porque isso é que tem causado o maior número aí dos golpes. Fica o recado, uma frase então relacionada a esta dica aí para com o agente o Rodrigo Becauser. Obrigado pela sua vinda. Voltaremos a falar numa próxima oportunidade aqui com mais alertas e também informações aqui do que é segurança, né, minha gente? Obrigado. Isso aí, muito obrigado do espaço, né? E no que precisar da gente, a gente está sempre à disposição na delegacia lá. Um abraço para Caxambu do Sul lá, hein? Caxambu, calma, né? Tá calmo. A gente tem assim, agradecido, porque tá calmo ultimamente lá, né? E assim, é um lugar bom de trabalhar. As pessoas ajudam. No começo o pessoal ficava mais receoso, não conhecia, mas hoje a gente tem uma boa parte da população lá que confia na polícia e denuncia, ajuda, procura auxílio e tal. E a gente está à disposição. Até pela parceria com os órgãos aí em relação à parte da prevenção ao abuso aí também, né, dos órgãos lá, como o próprio Conselho Tutelar, as escolas, a parceria aí com a segurança, né, com a polícia. Obrigado então e um abraço para os policiais militares lá também, pessoal. A gente vai ter que trazer eles aqui falar também, né? O Sargento Giovanni eu acho que vem sim. Acho que fala, né? Fala, é um rapaz bem responsável. Vou deixar o desafio para ele aqui. Tá, ok. Minha gente, o quadro entrevista fica por aqui, mas a fala do Rodrigo, a gente vai liberar ele logo porque ele tem os compromissos, né, minha gente? Então, assim, ó, a gente vai para a foto agora rapidinho. A entrevista na íntegra, em áudio e vídeo, vai estar no nosso site daqui a pouquinho com todas essas pautas
para tirar dúvida também em relação a tudo que a gente abordou por aqui. E trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia. O quadro Entrevista fica por aqui no oferecimento da Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, aqui na Avenida Santa Catarina. E a gente ouviu, em nome da Farmácia São Jorge, o responsável pela Delegacia de Polícia Civil de Caxambu do Sul, Rodrigo Becauser, que também é professor de Criminologia e Criminalística, aqui pautando a segurança e, claro, todas as dicas relacionadas a ela em relação ao nosso bate-papo por hoje, tá certo? Vem aí o Comando Geral, obrigado pela audiência e até amanhã. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia. Farmácia São Jorge está